Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós concluímos mais um tópico do nosso catecismo que trata da relação entre tradição e Sagrada Escritura. Vimos como tradição e Sagrada Escritura têm uma fonte comum, a fonte divina. Elas estão estreitamente unidas em comunicação, embora sejam diferentes. Tanto uma quanto a outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo que prometeu, né, que permaneceria com os seus até o fim dos tempos. Então, Sagrada Escritura e tradição são duas modalidades distintas de transmissão da palavra ou da revelação divina. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, uma vez que o seu autor principal é o próprio Espírito Santo. Mas também, pela Sagrada Tradição, a Igreja transmite tudo o que ela é e tudo o que ela crê às gerações sucessivas. De tal maneira que resulta que, para a Igreja, a certeza a respeito de tudo o que foi revelado não vem somente da Sagrada Escritura, mas vem também da Sagrada Tradição. Naturalmente, como vimos, existe a tradição apostólica, existem as tradições eclesiais. A tradição com T maiúsculo é aquela que vem dos apóstolos e que transmite o que os próprios apóstolos receberam do exemplo ou dos ensinamentos de Jesus ou das moções do Espírito Santo. De fato, a primeira geração dos cristãos não tinha ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento foi terminado já na virada do século. Então, décadas e décadas depois que o Evangelho já tinha se espalhado por uma pregação, sobretudo oral. Então, a própria Escritura, o próprio Novo Testamento, nasce da tradição. Mas vimos também que é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais que surgiram ao longo do tempo nas igrejas locais da grande tradição apostólica. Essas tradições locais, elas são formas particulares que a grande tradição assume numa determinada época ou num determinado lugar. E essas tradições podem ser mantidas, podem ser modificadas e podem até ser abandonadas pelo confronto com a grande tradição apostólica e sob a guia do magistério da Igreja. Então, agora nós vamos começar um novo item que trata da interpretação do depósito da fé. Estamos no parágrafo 84. O depósito da fé confiado à totalidade da Igreja. Então, em primeiro lugar, aqui o nosso catecismo, de novo, ele vai se basear sobretudo na Dei Verbum, a constituição dogmática do Concílio Vaticano II, que trata da palavra de Deus, e ele vai usar esta expressão, patrimônio sagrado da fé, ou depósito da fé, depositum fidei, que é uma expressão que se acha já na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 20, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 14. Então, existe um depósito da fé. É uma expressão que já São Paulo usa e que faz parte, então, do linguajar teológico da Igreja para expressar esse conjunto, esse tesouro, de verdades, de reflexões, de orações, de meditações, de experiências que a Igreja foi acumulando ao longo dos séculos. Então, esse patrimônio sagrado, ele é contido na Sagrada Tradição e nas Escrituras. E ele foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Então, em primeiríssimo lugar, é a totalidade da Igreja que é responsável pela transmissão da fé. Não apenas os pastores,
Não apenas o Papa, não apenas os bispos, não apenas os ministros ordenados. Mas o depósito, o patrimônio sagrado foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja. E aí vem a citação da Dei Verbum no número 10. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Aqui o concílio, ele não está apenas afirmando que é assim, ele está exortando o povo de Deus para que seja sempre mais assim. Ou seja, que todo o povo santo de Deus, unido aos pastores, porque os pastores fazem parte do povo, se apeguem firmemente a esse patrimônio sagrado e persevere continuamente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e nas orações, como São Lucas descreve a primeira comunidade já nos começos dos Atos dos Apóstolos. De modo que, na conservação, no exercício e na profissão de fé transmitida, se crie essa singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. E aí o catecismo vai começar a falar sobre o magistério da igreja. Parágrafo 85. Mais uma vez, citando a Dei Verbum, no número 10º, o catecismo lembra: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Cristo. Isto é, foi confiada aos bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Aqui, de novo, meus queridos, nós temos uma característica muito própria da Igreja Católica e que é diferente da teologia protestante. Nós acreditamos que existe um magistério autêntico que vai interpretar de maneira autêntica a palavra de Deus e os conteúdos da própria tradição. Esse magistério se exerce de maneira extraordinária, por exemplo, nos concílios. Quando os bispos reunidos, sempre em comunhão com o Papa, sobretudo no concílio ecumênico, que inclui a totalidade da representação dos bispos do mundo inteiro, se discutem e se tomam decisões acerca da fé e dos costumes. Então, ali nós temos um exercício extraordinário que pode ser exercido também pelo Papa em primeira pessoa, enquanto ele, naquele momento, fala ex cátedra, ou seja, ele fala em nome da Igreja e como pastor supremo da Igreja que está no mundo inteiro. Mas ele pode ser exercido de maneira ordinária, quando o colégio dos bispos espalhados pelo mundo inteiro concordam, durante um tempo significativo, em transmitir uma determinada verdade como pertencente ao depósito da fé. Se isso acontece, pode chegar a um determinado momento em que, de maneira oficial, a Igreja declare determinada verdade como pertencente realmente ao patrimônio da fé católica. Então vejam, existe aqui a transmissão desse depósito que é interpretado autenticamente pelo magistério da Igreja. Por isso que precisamos pedir muito pelos nossos pastores, e particularmente pelo Santo Padre o Papa, para que, movidos pelo Espírito Santo, possam cumprir fielmente essa missão que o Cristo lhes confiou. Que o Senhor, então, abençoe sempre mais a nossa Igreja, nossas famílias, nossa vida. Amém.